Eu nasci em 30 de setembro de 1926, né? Ok. Sou de Nova Era. Nova Era? É. Veio para Monlevade por Eu vim quê? para aqui em outubro de 1944, né? Eu comecei a trabalhar novo. Com 12 anos eu já tinha emprego certo, emprego efetivo, né? Então você veio Eu vim para aqui, já tinha pra 5 anos de trabalhar. trabalho, né? Eu fiquei 1 ano desempregado fazendo biscates, né, até completar a idade. Porque naquela época, em 1944, na Belmineira, um menor ainda não podia entrar na Belmineira. Ah, não? Não podia, não. O menor tinha que ter Senai, né? Ah, Então eu tive que esperar completar 18 anos para vir para aqui. E quando eu completei 18 anos, em 30 de setembro, eu vim para aqui e me fichei na Belmineira, graças a Deus, né? E dia 5 de outubro eu comecei a trabalhar na Belmineira e comecei a trabalhar na turma de tijolo. turma de tijolo? Não passava de uma turma de descargas. Descarga, o trabalhador de descarga na Belmineira, esse povo que fazia esse serviço pesado de limpeza de forno, escória de aço, né? Transportar aqui para o ponto de escória embaixo aí, né? Limpeza, um serviço muito pesado, né? Eu vim por aqui em 1944 já na expectativa de melhorar. Eu tinha na minha expectativa de melhorar. Eu precisava trabalhar, né? Morava em Nova Era e não tinha nenhum jeito de viver lá. Eu era arrimo de família. Meu pai não tinha, nós viemos da roça, meu pai não tinha profissão, minha mãe também, nós éramos 4 irmãos, né? Com muita dificuldade. Então, quando nós viemos para aqui, eu comecei a trabalhar. Eu jogava futebol na época, interessante, né? Na onde? Eu jogava futebol na época. Ah, Eu era bom que de bola na ótimo, época. Então eu fiquei 1 ano vindo aqui sempre, a pé, porque eu não podia vir de Nova Era aqui pagar passagem, não tinha dinheiro para pagar passagem. Eu vinha a pé de Monlevade aqui. Eu fiquei 1 ano fazendo esse trajeto aqui a pé. Nessa época existia ônibus? Não existia ônibus, não, só estrada de ferro, né? Ah, tá. Só existia estrada de ferro, não havia ônibus, não havia estrada de rodagem. Então eu vinha a pé, porque eu não podia pagar passagem, não é? Fiquei 1 ano fazendo esse trajeto aqui, esperando a idade chegar, porque era difícil já de trabalhar naquela época. Quando eu consegui trabalhar, graças a Deus, né? E foi, para mim, eu fiquei muito feliz na época, né? Porque eu já podia ganhar dinheiro, eu já podia ajudar a sustentar meus pais. Quando você veio para cá, você veio morar aqui no Vila Tanque ou você morou em outro lugar? Não, eu vim morar lá embaixo, eu comecei a morar na Rua Tamóis. Essa Tamóis? rua já desapareceu. Como que era a rua? Rua Tamóis 406. Rua Tamóis era ali atrás, onde é hoje o forno de aço ali, né? Ela atrás. Ah, então eu comecei a morar ali na Rua Tamóis, ali eu fiquei... Não, eu estou me enganando, né? Eu estou me enganando. Eu vim... Na época, não tinha jeito de morar na Rua Tamóis, nem não tinha casa, não havia casa disponível para todo mundo. Ah, certo. Então eu comecei a morar num barraco, né, próximo à Rua Tamóis. Mais tarde, então, eu ganhei uma casa na Rua Tamóis e comecei a morar lá. Esses barracos eram da Bel? Era um barraco da Bel, né? Inclusive na Pedreira, eu morei lá há muito tempo, né? Em barracões. Ah, como que era Pedreira? Não havia pedreira hoje, né? Não havia nenhum conforto, né? São barracos mesmo muito pobres, né? Não havia nem banheiro, não havia nada. Havia uma torneira lá no meio do acampamento para todo mundo. Todo mundo servia daquela torneira lá, daquele chafariz, né? E banheiro também era assim, não havia conforto nenhum. Aí eu fiquei bastante tempo até ganhar uma casa na Rua Tamóis. Quando eu ganhei a casa na Rua Tamóis, ficamos muito felizes, né? Porque naquela época era uma casa muito boa. E o senhor ainda era solteiro? Eu era solteiro ainda. Certo. Morava Foi eu vim para aqui em 44, em 1949 foi que eu me casei. Ah, certo. Aí eu ganhei uma segunda casa na Rua Aimorés. Ah, e eram próximos? É próximo, a Rua Aimorés é próxima. Era ali na proximidade da Praça do Mercado? Não, lá em cima. Na Pra próxima daquele barrão, né? lá em cima, que é a pedreira em Cidade cima. Alta? Hein? O quê? Cidade Alta, não, né? É próximo à Cidade Alta. Ficava entre a Cidade Alta e a usina e a Rua Tamóis, né? A Rua Aimorés ficava entre a Cidade Alta e a Rua Tamóis. Ah, tá. Quando eu me casei, eu fui morar na Rua Aimorés. Ok. E deixei meu irmão morando com minha mãe, meu pai e meus irmãos na Rua Tamóis. Lá na Rua Aimorés eu morei alguns meses. Houve um probleminha lá, eu pedi à companhia que me transferisse, que me desse uma outra casa. A companhia me deu uma casa na Rua Tabajaras, também mais longe ainda, mais alto ainda, né? Atrás da Rua Tamóis. Então a Belgo
como é que era assim? Tinha muitas regalias? Naquele tempo era muito difícil, né? Esse trabalho aí era muito difícil, a gente não podia... Ora, o normal de uma pessoa trabalhar naquela época era 72 aulas, 72 horas semanais, pra você ver, né? Só em 1945, portanto um ano depois, né, é que, através de um decreto de Getúlio Vargas, é que nós começamos a trabalhar 8 horas por dia, isto é 48 horas semanais. Anteriormente eram 12 horas diárias, né? A gente trabalhava 12 horas diárias. Depois, em 45, passamos a trabalhar 8 horas diárias. Então, em 45, que Getúlio Vargas... em 45, através de um decreto, Getúlio Vargas, então, obrigou que as empresas passassem para 48 horas semanais. E, posteriormente, passamos a trabalhar 44 horas, né? O que até hoje, né? 44 horas semanais. Tudo era muito difícil, né? E trocava terno. Tem algum local assim que te marcou nessa época? Não nada especial, não, né? Fui trabalhando por aí, trabalhei 2 meses no tijolo, que era um serviço muito pesado. Eu pensava comigo assim, a companhia está me trazendo para aqui para jogar futebol, a companhia mandou buscar em Nova Era. Ah, é? Eu jogava futebol, né? Eu fazendo um esforço danado para vir para aqui, para trabalhar. Eu jogava futebol, a companhia ficou sabendo disso, completei 18 anos, mandou me chamar imediatamente para cá. Então mandou... Você veio jogar em qual time? Eu vim jogar no Independente. Independente, é. Quais os times que tinham na época? Na época, Independente, tinha esporte, né? Independente, esporte metalúrgico, né? Então eu comecei trabalhando no Independente. Eu pensei comigo assim, olha, se o Abel Mineiro me chamou para aqui para trabalhar, eu ganhando salário mínimo e trabalhando 12 horas por dia, fazendo um serviço pesado para dar. Muitas vezes eu pensei comigo assim, eu não vou aguentar trabalhar a vida toda isso aqui, eu vou ter que sair, eu não aguento isso aqui. Se a companhia me chamou para trabalhar aqui, para jogar futebol, famoso na época a gente era, né, era jovem, jogava bola bem, você imagina se não fosse jogador de futebol, o que eu ia aguentar? A gente carregava saco de cimento, subindo escada, descendo escada, tijolo, cal, era penoso, era um trabalho difícil, mas eu precisava trabalhar, né? A Vila Tanque não existia na época? Não, a Vila Tanque nada, não havia nada. Da fábrica de oxigênio para cá não havia nada. Nada. Carneirismo havia 2 ou 3 casas. Onde é hoje a Caixa Econômica Federal, ali havia uma fábrica de tijolos, do Papini, né? Olaria. E mais 2 casas antigas ali. Não havia mais nada. Então o senhor acompanhou o crescimento mesmo? Eu acompanhei o crescimento. De toda a cidade. Quando eu vim para aqui não havia Tieté. Não havia Tieté. Havia Cidade Alta, Tabajara, Zamóis, Aimorés, etc. por aí, e Cidade Alta, né? Só mais tarde a companhia construiu Tieté, Paraúna. Naquela época eu já sonhava possuir uma casa em Tieté, né? Eu falei, é o máximo uma casa aqui. Era uma das melhores ruas das daqui casas. de Monlevade, né? Mas não consegui. Havia, assim, divisão social? Assim... Sempre houve, né? Na Abel Mineira sempre houve. O grande mal que aconteceu aqui na época era isso. O senhor lembra, assim, mas... Lembro. Aqui onde eu moro hoje era considerado o bairro dos funcionários da Abel Mineira, um certo nível, né? Nível de escritório, de burocracia. Então aqui era um bairro dos funcionários. E a Vila Tanque toda, aqui perto onde é a fábrica de oxigênio ali, havia um bairro ali, havia umas casas ali, das pessoas casas muito pequenas, muito vagabundas, pessoas de nível muito baixo, né? E havia a siderúrgica, que era um lugar onde moravam as pessoas mais graduadas, mais importantes, né? Siderúrgica, Beira Rio. Posteriormente, a companhia fez a rua dos engenheiros aqui, né? Onde tem esses velhos aqui. E só mais tarde construíram aqui em cima. Então a dificuldade foi muito grande. Eu trabalhei na turma de tijolo. O que era a turma do tijolo? Era a turma de descarga de jovens. Tá. Essa turma de tijolo era dividida em 2 partes. Os menores que tinham menos de 18 anos. Para esses, só podiam entrar na companhia menores de 18 anos quem tivesse Senai. Quem tivesse com o Senai. E o senhor, falando em Senai, o Senai funcionava dentro da Abel Mineira na época ou já era? O Senai funcionava dentro da Abel Mineira.
Ali onde é Alto Forno, por ali atrás, ali funcionava o Senai. Então, menores só podiam entrar na Abel Mineira menores que tivessem menos de 18 anos, que tivessem Senai. Eu já vim para aqui com 18 anos, já fui fazer serviço de adulto com 18 anos. E deu um duro danado. Aí nessa turma de tijolo eu trabalhei, por sorte minha, eu trabalhei 2 meses e pouco só. Que mesmo gemendo e chorando, pesado, serviço pesado, eu fiquei, precisava trabalhar, né? Tinha meus pais sustentar. Então eu fiquei 2 meses e pouco. Um dia eu fiquei muito feliz quando o superintendente-geral da Abel Mineira, chamado Dr. Geraldo Parreiras, ele me chamou lá no seu escritório, graças a Deus, né? Ele me chamou lá no seu escritório, mandou, eu fiquei lá sentado e falou, eu vou transferir o senhor lá para a mecânica. Isso vai melhorar a melhor seção de Monlevade para trabalhadores comuns. Você vai aprender uma profissão, você vai ser torneiro, vai ser mecânica, né? Você vai pra... Eu gostei muito, fiquei muito feliz com isso, né? O doutor Geraldo Parreiras mandou então para a mecânica e lá eu fiquei bastante tempo. Fiquei 14 anos, né? Na mecânica. Foi quando apareceu em 1954, portanto 14 anos depois, né? Em 1554, apareceu em Monlevade o ginásio Monlevade. Fundou-se o ginásio Monlevade, né? Em 1954. Que ginásio que é esse? É o ginásio Monlevade. Hoje o colégio Monlevade. Colégio Estadual Monlevade. Ah, tá. O Colégio Estadual Monlevade foi fundado em Monlevade em 1954. Aonde tinha o colégio estadual? Não, é lá na Cidade Alta. Você sabe onde era o Grêmio? Lá embaixo, o Grêmio esportivo. Certo. Era ali. Ah, Um ginásio de madeira. A companhia mandou fazer um ginásio de madeira ali. Okay. Eu fui o primeiro aluno, né, a ser matriculado nesse ginásio. É? Eu fiz, nessa época, eu já de tinha... madeira que eles falam? de madeira. Então eu já tinha... Foi o primeiro aluno, então? Qual Eu que era? eu casei em 49 e em 54, portanto 6 anos depois, né, o ginásio veio com Monlevade. Já tinha 5 filhos, uma barbaridade. Então eu já tinha 5 filhos, eu precisava estudar, eu tinha já naquela época eu estava assustado com 5 filhos, né? Eu tinha 29 anos de idade, para um jovem. Com Eu não 5 tinha estudo nenhum. Eu casei com 22 anos, então era uma dificuldade muito grande, eu precisava de melhorar a vida. Eu precisava ganhar mais um pouco, né? Eu precisava ganhar mais um pouco. Eu fui, não com certeza que eu ia conseguir terminar o curso ginasial, porque eu tinha 5 filhos, mulher trabalhando sozinha para criar esses filhos todos. Eu trabalhava igual um maluco, né? Trabalhava dia e noite estudando. Então eu estudava na parte da manhã, de 7 até as 11 horas, vinha para casa, 3 horas eu ia para Abel Mineira e trabalhava lá até as 11 da noite. Tinha que fazer dever de casa, eu fazia em casa, eu ficava em casa estudando, com o menino no colo, até 2 horas da madrugada. Como que era a educação nessa época? Muito rígida? Era rígida, né? Você lembra dos professores da época? Lembro. Os professores eram o Padre Gino de latim, o Padre Henrique de português, né? Dona Guilhermina de inglês, né? O senhor Fábio, o professor Fábio de geografia, por enquanto lembrando desses aí, né? Então começou com muita dificuldade, muita disciplina, filas, né? Disciplina rígida, né? Quando eu fui para lá, nessa época eu terminei meu ginásio em 1958. Começou em 1954, 58 eu terminei. O senhor foi a primeira turma do ginásio? Eu fui o primeiro aluno matriculado. Ficava meio preocupado, né? Constrangido, né? Meninos, nós éramos 85 pessoas, jovens meninos e meninas, eu era o único adulto com 29 anos de idade. Foi duro para burro, ficar naquele meio uniforme, fila, direitinho, né? Trabalho manual. Tinha uniforme, tudo. Trabalhos manuais lá no meio dos meninos, cantoria, canto orfeônico. Eu ficava naquele meio ali. Em 1958, quando eu estava terminando o ginásio, para surpresa minha, eu estava trabalhando na mecânica, quando o diretor da Abel Mineira, nessa época, o Dr. Henri Maias, ele era o diretor-geral da Abel Mineira. Eu fui professor do filho dele lá no colégio, Marquinhos. A mulher desse se chama, não sei se é viva ainda, né? Acho que já há muito tempo, não sei. Ela, a dona Mariana, e ela gostava muito de mim através do filho, que o filho me elogiava muito, né? Como professor de matemática dele, de história. Em 58, então, isso? Em 1958. Então o senhor formou o ginásio Em começou a dar aula 1958. 4 anos depois. 4 anos depois eu formei o ginásio.
Não era ruim não, era do primeiro, segundo ou terceiro lugar, dos alunos todos. Nós entramos em 85, saímos 17. Quantos ficaram para trás? Vejam bem, hein? 68 ficaram para trás. Saímos 17 entre meninos e meninas, homens e mulheres. Isso foi em 1958. Quando, por surpresa minha, um superintendente e diretor-geral da Abel Mineiro me chamou ao telefone, lá na mecânica. Ficaram assustados, o diretor fala com um perrapado qualquer. Então ele me chamou, falou assim: Armindo, é o Maia, quer falar com o senhor. Minha mulher mandou chamar o senhor para tomar um refrigerante lá em casa, um coquetel lá na minha casa. Eu morava lá em cima, na casa do gerente em cima. O senhor está convidado. Aquela casa já existia. Já. Então o senhor está convidado para tomar tomar um coquetel comigo lá em casa. Minha mulher mandou chamar o senhor, porque o meu filho gosta muito do senhor, então ela mandou que eu chamasse o senhor para fazer essa homenagem ao senhor lá em casa. Isso foi em 1958. Ele me convidou para fazer isso, para esse coquetel na casa dele, em homenagem a mim, que o filho mandou, a mãe mandou, porque a mulher manda tudo quando quer, né? Quando consegue tudo. Então ele telefonou para mim e falou: eu quero aproveitar, senhor Armindo, vou comunicar ao senhor. Isso era 28 de dezembro de 1958. Lembra a data perfeitamente. Ele falou comigo: eu quero aproveitar o senhor, que nós estamos muito contentes com o senhor. O Abel Mineiro está muito contente, o senhor trabalhou esse tempo todo aqui, não prejudicou o serviço e conseguiu o estudo. Conseguiu estudar. E ainda jogava futebol. O senhor vai ser, jogar futebol ainda, o senhor vai ser promovido. Nós vamos promover o senhor a partir de 1º de janeiro, 3 dias depois, né? A partir de dia 1º de janeiro o senhor será promovido. O senhor vai trabalhar no colégio com o padre Henriques, vai ser secretário lá, disciplinário, secretário padre Henriques. Isso é em 1958. No dia 1º de janeiro de 59 eu fui para o colégio muito feliz, né? Porque eu estava sendo promovido. O salário aumentou, eu passei a ganhar por mês e melhorou a minha vida na Abel Mineira. E lá eu fiquei esse tempo todo, né? Fiquei 35 anos e meio, né? Como eu já tinha 5 anos fora, eu trabalhei 40 anos e meio para aposentar. Sr. Armindo, os padres Henriques, ele era professor da escola de Madeira ou ele era diretor? O padre Henriques era secretário-geral do colégio, do antigo ginásio. O padre Gino era diretor, ele era secretário. E eu fui para lá para trabalhar como secretário dos dois. Porque ambos eram padres, ambos tinham que celebrar, ambos tinham que ir para a igreja, e eu ficava lá aguentando as coisas no ginásio. Como que eram os dois, o padre Gino e o padre Henriques? Eram duas pessoas, dois padres, dois homens, duas pessoas. É lógico que as pessoas têm umas dificuldades de relacionamento, uma dificuldade, um pouquinho de relacionamento, porque na verdade é muito difícil o relacionamento de 2 ou mais pessoas. Você casado, você sabe disso agora, né? Não é fácil. A convivência de mais de uma pessoa não é fácil. É muito difícil, não é? Cabeças pensam diferente. Então, os dois cumpriam muito bem. Havia algum problema entre eles lá, eu ficava entre eles lá, não é? Que a secretária não podia brigar, eu queria ficar quieto lá. E eles gostavam muito de mim, principalmente o padre Henriques, né? E ele me promoveu sem nenhuma capacidade, que eu não tinha capacidade nem didática, nem cultural para ser professor, ele me promoveu a professor. Eu trabalhava muito, né? Fui ser secretário do ginásio, tudo que eu tenho, nota, caderneta, ficha, tudo eu fazia. Disciplina do colégio, fila para entrar, para sair, do corredor, tudo, disciplina comigo. Tudo é comigo. Secretaria, disciplina. Você era rígido? Era muito rígido. Eu seguia a norma da época, né? Então eu tinha que fazer tudo isso aí, trabalhei graças ao padre Henriques que me ajudou. Eu fui dar aula de história da América, do Canadá até a Argentina, todos esses países da América, independência, república, governo, independência política, né? Todos esses países aí, eu fui dar aula de história da América, eu nunca tinha lido um livro de história da América. Eu fui também dar aula de matemática, né? Já estava no 2º ano do ginásio e dava aula para o 1º ano de ginásio. Então eu agradeço isso ao padre Henriques, porque essa história do Dr. Maia me chamar e me classificar e me promover foi pressão do padre Henriques. O padre Henriques gostava muito de mim na época, né? Então ele fez pressão na Abel Mineiro, para a Abel Mineiro me promover, dizendo que precisava de mim lá. Eu fui para o padre Henriques, que eu devo tudo a padre Henriques. E quando o senhor entrou para o Senai, para dar aula no Senai? Eu fiquei então até 1970, 68, 70. Eu fiquei no ginásio, trabalhando lá. Depois do ginásio passou para o centro, né?
O ginásio saiu do prédio de Tábua, né, e veio para o centro, onde era o antigo grupo escolar, onde era o cinema, farmácia. No colégio estadual. No colégio estadual, vim para cá. E nessa época, a Bel O senhor Mineiro... chegou a dar aula no colégio estadual? Cheguei, então? muito Como tempo. é que era lá? No ginásio? No antigo colégio estadual? Como é que era? Tinham, assim, as professoras quando vinham de fora, tinha tipo uma hospedaria, alguma coisa assim. As pessoas vinham para cá, né? As professoras vinham para cá e quem tinha família ganhava uma casa, né? As pessoas que não tinham família iam para o hotel, né? Hotel, e a gente começou a ficar ali. Mais ou menos nos anos 60, 70 por aí, a Bel Mineiro passou o colégio para o Estado. O Senai era administrado também pela Bel Mineiro, o Senai aqui. Então, o colégio estadual passando para o Estado, a companhia demitiu todo mundo. E já tinha muito tempo de Bel Mineiro. Então os professores que eram do colégio estadual, quando foi? Não todos, né? Eu era, né? Foram mandados embora? Foram mandados embora, foram demitidos. Menos eu, né? Eu continuei empregado da Bel Mineiro. A Bel Mineiro não fez pressão para eu sair. A Bel Mineiro deixou à vontade se eu queria sair ou não. Eu falei, não posso sair, eu tenho família para criar, família grande. Então a Bel Mineiro, nessa época, demitiu todo mundo. Todo mundo, a companhia se desligou do colégio. Passou para o Estado. Eu fiquei. Mas como o colégio passou para o Estado, a companhia me mandou para dentro da usina de novo. Então eu fui para dentro da usina, lá eu trabalhei na segurança da Bel Mineiro durante 3 anos. Até apareceu uma vaga para mim de professor no Senai. Eu fiquei 3 anos na Bel, trabalhando de segurança dentro da usina. Quando apareceu uma vaga no Senai de professor, então a Bel Mineiro mandou para cá. No Senai eu fiquei trabalhando como professor de matemática durante 11 anos, até aposentar em 1980, né? Portanto, mais de 20 anos de aposentado. Mas foi uma luta grande a gente conseguir tudo isso aí, né? Do Senai você tem alguma lembrança assim, boa? Um fato engraçado? Que ainda hoje você lembra assim e dá risada sozinho? Alguma experiência assim? Não tem assim um fato assim, agora eu estou lembrando, né? Um fato assim. E o senhor lembra assim, de algum aluno, né, que o senhor formou, ajudou a formar lá no Senai, que tenha se destacado assim, dentro da própria empresa? Olha, muitos alunos, né, a gente tem, não dá para lembrar agora todo mundo, né? O nome agora não dá para lembrar, né? De vez em quando eu encontro com um aluno aí, já professor, ou engenheiro, ou médico. Por exemplo, doutor Hamilton foi meu aluno. Doutor Hamilton, você conhece o doutor Hamilton, né? Trabalha aqui no colégio. O doutor Rubens foi meu colega de professorado, né, lá no colégio. Ele era professor de ciências, eu era professor de matemática, né? E daí por diante, muitos foram embora, mudaram de cidade, desapareceram. Então a gente não tem mais muitas pessoas em lembrança, não é? É verdade. Seu amigo, quais foram assim, as primeiras impressões da cidade? Você chegou aqui em Monlevade, você foi bem recebido? Ou você achou dificuldades? Assim, a primeira impressão quando você chegou aqui em Monlevade? Eu fiquei meio assustado, porque a gente não estava acostumado com isso, né? Eu fui criado na roça e vim para Nova Era. Eu nasci perto de Nova Era, é bem Nova Era, ali entre Nova Era e Drummond, por ali. Então eu vim para a cidade, já meninotezinho, né? Meio assustado, muita pobreza, muita dificuldade, né? Até os meus 17 anos eu não tinha calçado um sapato ainda que eu não podia comprar. Meu pai também não podia comprar, então com muita dificuldade. Para jogar futebol com 17 anos eu ganhei chuteira, me davam chuteira, me davam material de futebol, né, uniforme, eu não podia comprar. Então quando eu vim para aqui, eu fiquei muito feliz e muito assustado, né, porque eu não estava acostumado com aquilo. Lembro-me de uma coisinha, até engraçada, não sei se é engraçada, isso aqui é pitoresca, né? Onde era o cinema lá embaixo, próximo ali onde o colégio estadual veio, de colégio de Tábua para colégio, não é? Centro da cidade, o centro era lá, não havia cadeirinhos, lá era o centro. Ali. No alto daquele muro, lá em cima, havia ali umas barracas. Essas pessoas que trabalham com barraco,
como chama essas pessoas que vendem nas Tipo ruas? camelô. É camelô. Muitos camelôs por ali. E um dia eu estava por ali, um bar de sinuca também havia por ali, uma alfaiataria, bares, né, por ali. Eu estava ali. Mas um dia eu jogava futebol já. Um dia eu fiquei muito triste, né? Eu fiquei sentado lá num cantinho lá, muito triste, e eu comecei a chorar. Ora, como se eu estivesse no fim do mundo com relação à minha família. Eu fiquei com muita saudade e muita tristeza ao mesmo tempo, né? Por estar muito longe do meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu lembro que meus colegas, né, de futebol foram lá me acalmar, conversaram comigo, me levaram a Nova Era para ver meus pais. Isso é um fato pitoresco, né? As dificuldades eram enormes, eu tinha muita preocupação com meus pais, né? Então isso aí me marcou um pouco, eu não esqueço isso, né? Eu percebo que o senhor fala do futebol com uma certa saudade, né? O tempo passa, né? Hoje estou vivendo um outro tempo, né? Porque o futebol... Você citaria assim, alguns nomes que eram assim, bons de bola na época? Tirando o senhor que era craque mesmo, e já foi citado. Quando eu vim para aqui, havia um craque aqui chamado Nonô. Diziam aqui que eu vim tampar o buraco, né? Cobrir a falta de Nonô. Nonô saiu daqui e foi jogar no América. Do América ele foi para o Cruzeiro, do Cruzeiro ele foi para o Vasco da Gama. Olha só. Eu vim substituir o Nonô aqui, vim cobrir a falta dele aqui. Nessa época era um cracão de bola, né? Nonô. Depois lembro de alguns, Zé Pó, eu lembro de muitos nomes, a gente esquece, passa o tempo, a gente esquece os nomes todos, mas muitas pessoas, né? Craques de bola. Os jogos aconteciam, eram onde? Em que campo? No Jacuí. No campo de O Jacuí. campo nosso era lá em cima, no Jacuí, perto da barragem. Havia um campo ali de futebol, com arquibancada e tudo, né? A gente jogava lá. E eram assim, frequentes os jogos? Muitos jogos frequentes, né? Lembro que um dia tomamos uma goleada do América de Belo Horizonte, né? Tomamos 6-2, porque a gente não tinha preparo físico, né? Foi uma partida que me marcou muito, né? Jogamos contra o América aqui. Eu já estive também, não efetivado, mas já estive também no Atlético Mineiro, não é? Ah, é? Isso foi no fim dos anos 50. Então o senhor é Já tinha atleticano casado. hoje? Hein? Hoje o senhor é atleticano? Eu sou atleticano. Ah, Então, no fim dos anos 50, o Atlético mandou me buscar aqui para fazer um teste lá. Eu fui. Mas como eu falei agora mesmo, eu tinha muitas dificuldades, muita responsabilidade com relação aos meus pais. Eu já era casado, tinha minha família. Eu não podia ficar o tempo todo lá esperando vaga para mim. Eu fiquei lá uniformizado e o Strick, que era treinador do Atlético Mineiro, não me pôs para treinar. Eu fiquei lá. Não gostei daquilo, vesti a roupa e vim embora. Depois o Metaluzina, que era um time paranaense, estava indo muito bom no Campeonato Mineiro. Me chamou também, não deu certo lá, porque eu tinha que ficar muitos dias lá e não podia ficar, não podia perder tempo. Era casado, tinha família, tinha tudo. Depois o Valério mandou me chamar também aqui, mandou um camarada chamado Manuel Barrigada me buscar aqui. Eu fui, começou a chover, não treinei. Então eu fui, na época eu fui bom jogador de futebol, né? foi muito Mas o tempo citado. passou, a gente ficou, né? O tempo deixou marca, né? Hoje tá velho, hoje eu só torço para o Atlético, torço para o Cruzeiro perder, eu torço para o Atlético, torço para o Cruzeiro perder. Né? Você jogava em qual brincando. posição? Eu jogava na meia, Na meia. o O senhor marcava avançado. muitos gols. Eu marcava gol, sim. E o Zinho Glostora, ele era goleiro. O Zinho Glostora, ele era goleiro, não era muito bom, ele era muito atirado, ele é muito alegre, né, muito feliz, né? Ele não era muito bom, ele era insistente, né, perseverante, né? Ele jogava mais de lateral, o Zinho. E o senhor chegou a jogar contra também o senhor Vladislau? Goleiro, Goleiro. joguei. Porque nós entrevistamos ele disse assim, que quando ele tomava gol, o pessoal gritava assim, joga o gringo no Rio. Ele era goleiro, né? Hoje está velho também. Ele é mais velho do que eu moro em Caneirinhos, né? Isso. Joguei. Ali na rua. Então a vida... Que rua? Hein? Ele mora em Caneirinhos, é a rua, né? Tangueira. Então a vida é assim, né? Eu tenho uma grata lembrança, grata satisfação de lembrar isso, Bel Mineiro, né? Gosto muito da Bel Mineiro, foi aí que consegui criar minha família, fui muito bem considerado na Bel Mineiro, né?
Graças a Deus fiquei esse tempo todo aí, encontrei muito apoio, né? Não só o Dr. Parreiras, lá em 1940, nos idos anos de 44, né? Mas nos anos 50, os anos mesmo de 44, Dr. Parreiras, depois mais tarde, os anos 50, Dr. Henri Maias, né? Dr. Luiz Castro depois também. Então a gente tem um passado gostoso de recordar, né? O senhor fala muito de trabalho, e o lazer, como é que era aqui no lugar? O meu lazer era futebol. Antes de casar eu gostava de clube, eu gostava de carnaval, eu gostava de dançar. Mas depois eu casei, eu carnaval da época, eram clubes, ruas? O carnaval, se fazia o carnaval onde é hoje o cassino, lá embaixo. E no Hotel Siderúrgico, que ainda existe lá embaixo, um prédio abandonado. E no Hotel Monlevade, onde foi o sindicato ali, a sede do sindicato. E na antiga sede do sindicato, na Cidade Alta. Carnaval era feito. Carnaval mais de rua. Não, mais de clube, né? Mais de clube. Carnaval de rua, quase nada, né? Quase nada. E a vida religiosa aqui no Levade? Eu sempre pratiquei religião, né? Sempre fui gente de igreja, né? Sempre, desde que eu vim para aqui, fui criado na igreja católica e sou católico com muita honra, gosto de ajudar, gosto de trabalhar, com muito gosto, né? Então, não tem nenhum problema. As missões, você chegou a participar disso? As missões? Não, missão propriamente dita não, né? Eu sempre trabalhei na igreja como catequista, como congregado mariano. Não, mas você chegou a presenciar assim, as missões? Já apresentei missões, já cheguei a presenciar missões aqui, né? Ser retorista das missões aqui. Hoje eu trabalho ainda na igreja, hoje não muito não, mas eu trabalho ainda na igreja, eu gosto de ajudar, sou vicentinos, né? Gosto de ajudar as pessoas, gosto de trabalhar. E para mim é bom para não ficar só parado em casa, né? O que você acha assim que Monlevade não perdeu com o tempo? Que era bom e continua sendo bom hoje? A própria usina, né? A usina. A própria mineira, que continua dando trabalho para as pessoas, né? Hoje já bem modernizada, né? Já está um pouco diferente hoje, né? Hoje. Se o senhor fosse escolher um local aqui dentro de Monlevade, qual local você escolheria? Para morar? Que marcou a vida. Um local assim que te dê saudade, que você lembre. Como eu falei agora mesmo, eu morei em vários lugares aqui, né? Mas o lugar melhor mesmo que eu achei em Monlevade, que eu acho que hoje é onde eu moro, que é Vila Branca, é um lugar bom para morar, né? Então eu gosto de morar aqui. Tem os meus filhos, né? Não sei se você se interessa aí, né? Você não perguntou, mas está escrito aí, né? Nós criamos 11 filhos, né? A minha mais velha tem mais de 50 anos, mais de meio século, né? Mora na Bahia, e a Renata que mora em Patinga, né? E tenho 25 netos, 2 bisnetos. 25 né? netos? Olha que maravilha. 2 bisnetos. Então, como eu disse agora mesmo, eu frequentava clube antes de casar, depois eu casei, né? Maria também não frequentava clube, não frequentava também, não dançava. Eu para ir dançar sozinha, ela ficar sentada, então a gente acabou afastando de clube, né? Hoje eu vivo na minha vidinha, a minha vida com ela aqui, pronto, né? Faço só isso, as coisas que eu falei agora mesmo aí, gosto de fazer, né? E vivo muito bem, graças a Deus, bem feliz. O que o senhor gosta de Monlevade hoje? Eu gosto de morar aqui, né? Gosto da cidade, gosto de morar aqui, não é? O que você acha que Monlevade tem que melhorar em que hoje? O que é muito difícil, né? É melhorar o mercado de trabalho, né? Com a modernização, com a informática avançada, a modernização, a globalização, então ficou muita gente sem emprego, né? Falta emprego, né? Falta gerar emprego, eu não sei como fazer, não é? É para se gerar emprego. Pelo menos naquela época tinha 5.000, 6.000 empregados, hoje já tem 2.000 empregados por aí. Então a dificuldade é muito grande, desemprego, que não é um problema de Monlevade, é um problema do Brasil, que é um problema do mundo, né? Um problema do mundo, bem de emprego. Senhor Arlindo, se o senhor pudesse voltar ao passado, assim, numa máquina do tempo, o senhor faria tudo de novo? Eu faria tudo de novo, sem mudar nada. Faria tudo de novo, né? Justamente como eu fiz, eu faria tudo de novo. Agora me fala uma saudade.
A saudade que eu tenho é da minha juventude, os tempos bons, futebol, juventude, aquela coisa, né? Hoje as coisas passam, a gente vive uma outra vida diferente, né? Mas eu não gostaria de voltar atrás e viver aquela juventude toda, não. Eu gostava do meu tempo de juventude, né? Tenho saudade. Mas se me perguntar, você gostaria de voltar? Eu falei, não, estou bem aqui, não quero voltar, não, está bem. Eu já passou muitas dificuldades, né? Estou bem, estou bem. Daqui a 50 anos, mais ou menos, vamos chutar aí, vai ter pessoas assistindo, vão ter pessoas assistindo, outras gerações, novas gerações, assistindo essa fita. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas, para essas novas gerações de monlevadenses que estão por vir aí. Eu não sei, o que eu acho que as pessoas, a gente deve ver de tal maneira a não ter medo de futuro. Eu tenho 52 anos de casado, né? Eu não tenho medo de encarar o passado, graças a Deus não tenho. Eu não sei se minha mulher é como eu penso, né? Eu não sei se ela também tem medo ou não. Acho que não. Não tenho medo de encarar o passado. O gostoso de você viver com todas as pessoas, sem medo de encarar o passado. Sem medo de futuro. Viver legalmente. Com as pessoas. Com amor. Um dia de com cada humildade. vez. Cada coisa no seu dia certo. Gostoso é isso. Eu falei da Bela Mineira aqui, né? Até hoje, meu nome é bom lá. Preciso das coisas que consegue. Esse passado legal. Você é casada, né? Você como casada. Gostoso é isso. É você viver sua vida casada. Sem ter medo do futuro. Sem ter medo do seu marido do futuro, nem de seus filhos, nem da história. Essa vida legal. Mesmo em cima das grandes dificuldades que você deve ter, que todo mundo tem. Eu tive grandes dificuldades pela vida fora. E principalmente no tempo de casado, né? Muitas dificuldades, porque somos diferentes. Mas eu olho o passado com tranquilidade, né? Nós conseguimos superar sem extravagâncias, sem prejudicar as pessoas, vivendo uma vida legal, olhando para o passado sem medo dele. Ok. Isso é bom. Porque se você deixar alguma coisa para trás, te causando dificuldade, agora preocupação, isso vai causar dor de cabeça para você. Eu não sei se é isso aí. Ok, senhor Hamilton. Obrigada. Não é verdade? Senão a gente não vive. Viver é ter tranquilidade. É verdade. A vida é luta, não é? É verdade. Senhor Hamilton, E uma dose de humildade também não faz mal a ninguém, né, filha? Uma dose de humildade, uma dose de fé, uma dose de respeito, isso não faz mal a ninguém, não. Só faz bem. O grande mal das pessoas é achar que só elas sofrem, só elas têm problemas, só elas vivem mal com a família. Não, só elas não. Todos. Só que muitos não falam. Só que muitos escondem. As dificuldades todo mundo tem. A gente tem que superar. Dificuldade sobre dificuldade, problema sobre problema, você tem que ir superando, né? Vivendo. Não sei. Ok. Tá certíssimo. Muito obrigada. Tem mais alguma coisa aí? Não? Falei até demais, né? Não.